Saúde, irmãos, papai, Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, pode ser melhor. Saúde os irmãos, papai, Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade, agradeço ao convite feito, porque não era para eu estar aqui, né? Era para quem a missionária quer, mas ontem ela pediu para eu vir no lugar dela e eu aceitei, porque eu sabia que era Deus, que eu tinha pedido um sinal para Deus. E Deus me deu esse sinal. Então eu agradeço a minha oportunidade. Eu sou da Assembleia de Deus do Belém, setor 7, o pastor é o pastor Meninos, não sei se vocês já ouviram falar dele. Glórias a Deus. E a palavra que Deus me deu está no tema de vocês, que eu, quando ela falou para mim, eu fui orar, e à noite Deus me deu, e está mesmo no tema, porque às vezes Deus muda, né? Porque a gente tem que fazer o que Deus manda, mas está no tema de vocês. Provérbios 16, no seu versículo 3, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Livro de Provérbios, seu capítulo 16, versículo 3. A igreja encontrou hoje também? Glória a Deus. Diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Em algumas versões diz: confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia, glória a Deus, pode sentar. Quem escreveu esses provérbios? Escreveu provérbios, eclesiastes e cantares. E tem como seu autor Salomão, como a gente já foi dito, filho de Davi. E os provérbios são, na maioria, declarações breves e compactas de verdades a respeito do comportamento humano. E ele foi escrito para conhecimento, conceito e também sabedoria. E o tema qual vocês escolheram é um convite a colocar todas as nossas obras nas mãos de Deus, confiando que Ele é soberano e guiar cada passo nosso. Aleluia, glória a Deus. E eu te pergunto, qual é o plano? Qual é o projeto, aleluia, que você está desenvolvendo hoje? Talvez seja negócio próprio, talvez seja uma parte de emprego, talvez seja casamento, talvez seja ministério, eu não sei qual é o seu plano, talvez é na sua saúde, na sua família, eu não sei qual é o seu plano. Aleluia, que neste momento você tem. Mas a palavra do Senhor é clara ao dizer: coloque a Deus, coloque a Ele, confie todos os seus planos a Ele, que todos eles serão bem-sucedidos. Aleluia, glórias a Deus. Quantos projetos até hoje, até esse dado momento, podem não ter dado certo, porque você não colocou o nome de Deus, não colocou o Senhor à frente, ou até mesmo não confiou na sua voz que dizia não. Enquanto eu escrevi essa palavra, Deus disse a mim uma frase: porque plano que não dá certo, direcionado por Deus, também é plano bem-sucedido. Quando Deus fez essa frase, eu falei: glórias a Deus, porque muitas vezes nós temos planos, mas eles não dão certo. Mas isso também é o direcionamento de Deus. E é um plano de Deus, e também é bem sucedido, porque o plano de Deus, aleluia, foi cumprido. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor é clara, não diz que nós não recebemos porque nós não sabemos nem pedir. Nós temos planos, nós temos projetos, e muitas vezes não está alinhado à vontade de Deus, e então não se cumpre. Então é um plano de Deus sucedido. Porque a vontade de Deus prevaleceu na minha e na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. E Deus foi falando comigo. E aqui temos na Bíblia um homem, na verdade, um rei, a qual ele confiou em Deus e consagrou todos os seus planos a ele, que aqui é conhecido como Rei Davi. Tudo aquilo que ele colocou, tudo aquilo que era de Deus foi sucedido. A não ser aquelas duas coisas que ele fez que não tinha a ver com Deus. E onde teve consequências na sua vida. Que foi o adultério e o Batseba e a morte de Urias. Mas em compensação, todas as outras coisas aonde ele teve êxito. Em vários momentos ele foi vencedor em grandes batalhas. Não é verdade? E aqui eu vou relatar duas passagens que Deus falou no meu coração. 1 Samuel 30 vai nos discorrer que ali Davi agora, sua cidade Ziclac, ela é queimada, ela é destruída pelos amalequitas. E diz que neste momento eles levaram as suas esposas, os seus filhos, seus animais para o. Mas a palavra do Senhor, ela diz
Não pegou e levantou os joelhos e falou, vamos agora atacar ali a mulher. Não. Ele aguardou. Cuidado para não fazer coisas sem consultar a Deus, porque você está nervosa, porque você está angustiada. Cuidado com aquilo que você fala. Aleluia, glórias a Deus. Davi simplesmente ele foi até Deus, foi consultar a Deus, foi colocar este plano nas mãos de Deus. E ele pergunta para Deus: eu devo ir atrás para recuperar tudo? Essa foi a pergunta de Davi. E a resposta de Deus foi sim. Vai atrás dele, pois certamente conseguirá recuperar tudo que foi tirado. O que Deus está falando nesta manhã aqui para pessoas, que o inimigo levou, aleluia, vai voltar. Levanta as mãos nesse Jesus, aleluia. Tudo que foi levado, ele vai devolver nesta manhã. Porque você veio a este mundo, você veio a esta igreja nesta manhã, você colocou os seus planos a Deus, ele diz: vai ter restituição. Sim, aleluia, glória a Deus. Glória. Todos os projetos, aleluia, que foram confiados a Deus, não vai ser frustrado. Você não vai sair envergonhada que Deus está dizendo nesta manhã. E Deus me deu outra frase aqui: quanto mais o inimigo, aleluia, aumenta a minha vergonha, mais Deus multiplica a sua honra. Guarda essa frase: quanto mais o inimigo, aleluia, aumenta a tua vergonha, mais multiplica a sua honra. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa. E a segunda ocasião foi em 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi houve uma grande fome que durou 3 anos. Repete comigo: 3 anos. 3 anos. Fome vai falar de escassez, vai falar de falta de alimentos, vai falar de falta de comida. Mas levando para o lado espiritual, aleluia, vem falar de uma escassez diferente. E Deus está falando para mim: há quanto tempo você mora agora no seu lar? Há quanto tempo você não jejua como você jejua? Há quanto tempo você não lê a palavra como você lia? Aleluia, glórias a Deus. Agora eu estou falando para alguém aqui desanimado. Eu estou falando para alguém aqui, aleluia, que Deus já entende o seu cansaço. Deus entende o que você tem passado. Deus entende as suas guerras, Deus entende as suas lutas. Deus entende tudo que você tem passado, todos esses decorrer destes anos. Aleluia. Mas Deus trouxe uma passagem para mim, lembrando do povo. Quando ele foi levado aqui para o cativeiro, agora eles retornam. E quando eles retornam ali, a primeira coisa que eles tinham que fazer foi dizer: olha, você constrói o templo. Constrói o templo. Mas isso é a palavra que eles não conseguiram. Por quê? Porque eles acharam resistência. O inimigo ali resistiu contra eles. E ali eles não conseguiram, aleluia, levantar o templo. E o rei ali também, ele foi um opositor, foi enviado uma carta a ele ali. E ali eles tiveram que parar a obra. Aleluia. O que Deus está falando aqui, se você ler a Geu 2, o que Deus está falando é que você parou. Você parou por cima de mudança. Você parou porque até hoje você tem orado, você tem pedido, você tem clamado. Aleluia, não tem acontecido aquilo que você pediu. Mas Deus está falando, aleluia, nesta manhã, que Ele devolve aqui a fome, a sede de buscar. Aleluia, porque os planos dele, aleluia, são os teus planos, aleluia. E Ele vai fazer sim na sua vida, Ele vai salvar o seu filho, Ele vai salvar o seu marido, Ele vai salvar o seu parente, Ele vai salvar o seu filho, Ele vai. Não duvide do poder de Deus, não limite o seu poder, porque Ele ainda faz, Ele ainda é. Porque Ele diz: ainda que eu resistir, eu sou, ninguém faz escapar de minhas mãos. Porque agindo eu, ninguém pode impedir, ninguém impede os planos do Senhor na sua vida. Aleluia, na sua casa, no meio dos teus. Aleluia, porque nós oramos sim, mas quantas vezes nós oramos, de repente aquela oração não é mais tão fervorosa no começo. Quantas vezes nós oramos, buscamos e não tem o mesmo fervor, mas Deus entende, Ele sabe, mas Ele veio aqui para renovar, aleluia, promessas na sua vida. Ele veio para dizer que Ele não é para mim, Ele filho não para que se arrependa, a casa de falaria, não cumpriria.
Deus te diz, mulher, essa listrada, branca e velha, aí faz a última, pode pé. É você mesmo, pode pé. Deus ele te disse, não te disse? Ele não vai, aleluia, deixar você desamparado, não. As palavras dele não caem por terra. Você vive luta na tua casa. Você vive de um lado e do outro e às vezes não tem para onde correr. Você às vezes clama ali de joelhos. Você pede socorro para Deus. E você fala, até quando, Senhor, eu vou viver essa situação? E Deus te diz, nesta manhã, Ele renova as suas forças. Ele traz de novo a sua vida. E Ele entra ali na tua casa. Ele entra ali na vida. E Ele vai trazer mudança no meio dos teus ali. Mas não desanime, persevera, tudo que eu já te disse. Porque Ele te disse, Ele vai cumprir sim. Ele está trabalhando em você, amado. E às vezes você não. Ele está trabalhando na sua vida. Porque você oscila na fé. Você às vezes está sem água. E de repente você oscila. E Ele fala, se você não confiar em Deus, são o quê? Como as ondas que vai te levando de lá para cá, não é assim? Hoje Ele te firma os seus passos. Renova a promessa de sua vida. E Ele entra lá, né? Ele está interessado. Ele está entrando lá. Recebe em nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, Davi aqui, ele vai perguntar a Deus o porquê da fome. E a resposta de Deus foi: a fome veio por causa de Saul, por ter matado os gibeonitas. Olha aqui, veja a história. Eles aqui estão passando uma fome que não foi eles que causaram. Não foi eles que pecaram. Não foi eles que erraram. Não foi eles. Mas eles estão pecando sobre eles. Aleluia. E aí Davi precisa em Deus. E tem vezes que é assim na nossa vida, a culpa não é nossa. O erro não é nosso. A falha não é nossa, mas isso recai sobre nós. E por muitas vezes nós temos só no casamento. Isso acontece muito. Fala assim, não acontece. Quantas vezes o marido é uma vez nosso. E aí vai atingir. Atinge não só a mim, atinge seu cônjuge e atinge os filhos. Quantas vezes não é assim? Aí vem aquela famosa frase que nós citamos, né? E falamos, eu já avisei. Eu já avisei. Não é assim, gente? Não é assim? Mas Deus está falando aqui para alguém. Eu sei que Deus está falando, porque quando Deus me dá a palavra, e eu vou escrever, eu sei que Deus já está falando com alguém. Pode até ser o marido, pode até ser o filho. Porque Deus está falando nessa manhã. E Deus está falando aqui para você considerar. Eita, mas considere. Porque você também fala. Porque você também é. Deus está falando aqui. Eu tenho certeza. Considera. Aleluia. Aleluia. Veja que aquela fome ela foi apagada. Aleluia. Com a morte dos familiares de Saul. Mas isso fica com mal. Você não pode estar assim daqui, eu não saio daqui, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. E meus filhos, ele teve êxito, ele teve sucesso, ele foi bem sucedido nas guerras, nas batalhas, porque ele confiou ao Senhor os seus planos. E assim ele chegou ao trono, porque a palavra de Deus, a promessa de Deus foi cumprida em sua vida. Aleluia. E assim é diferente de nós. Quando confiamos em Deus, já foi isso aqui. A pastora aqui disse. Quando confiamos em Deus e consagramos a Ele, tudo nós recebemos as suas bênçãos, porque as bênçãos elas correm atrás de nós. Nós não precisamos correr atrás dessa, é ela que corre atrás de nós. E Deus está falando aqui de projetos que hoje foram tirados, estão sendo tirados da gaveta. Projetos que há anos atrás você colocou na gaveta. Eu não consigo, a idade mudar, a minha saúde não é mais a mesma, a minha idade chegou, eu não quero mais. E você coloca. Só que Deus está falando, tira da gaveta. Tira da gaveta hoje. Aleluia, porque Deus ele vai cumprir, ele vai realizar
desejos do seu coração. Aleluia! Ele está dizendo aqui, olha isso aqui. Ele está tirando. Hoje ele tira, aleluia. Aonde você escondeu ali, aonde você deixou guardadinho ali, para você não pode mais fazer. Essa casa aqui, eu quero trocar. Eu quero melhorar. Você guardou lá, porque quando não tem recursos, não tem como. Mas ele falou, tira agora da gaveta. Tira agora da gaveta, porque Deus vai realizar. Ele é o Deus do olho da prata. Aleluia, ele pode todas as coisas. Aleluia, igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Tudo que estava parado, tudo que estava estacionado na sua vida, aleluia, hoje começa a se movimentar. Começa a se movimentar, aleluia. Glórias a Deus. Em 2 Crônicas aqui, 16:12 diz que nos últimos anos do reinado do rei Asa, ele vai contrair uma doença grave nos pés. Olha aqui. A palavra diz que ele não recorreu ao Senhor para pedir a sua cura, mas ele confiou exclusivamente nos médicos. Veja que o erro dele aqui não foi buscar os médicos. Não é errado a gente buscar os médicos, não é errado. Mas ter deixado de buscar a Deus e ter colocado sua confiança unicamente em recursos humanos. Olha isso aqui. E diz a palavra que ele faleceu depois de 2 anos após o início dessa enfermidade. Quando eu cheguei, a irmã já veio falar comigo. Eu estou aqui, eu caí. Eu não era aqui. De repente veio a irmã falando aqui dos seus pés. Então eu falo, Deus sim falando nessa igreja. É Deus falando de livramento, de cuidado da pessoa. É Deus falando aqui que eu tenho cuidado da sua vida, eu tenho cuidado de ti, eu tenho te amparado, porque a sua vida leva aos outros. Não só da sua família, mas aqueles que estão à sua volta. E às vezes é tanta batalha que a senhora passa, isso aqui foi batalha que as pessoas nem entendem. Mas ninguém sabe, a senhora naquele quarto, quando a senhora não pediu. E que por muitas vezes as suas falas é tão simples. Mas Deus atende, Deus tem te guardado e vai te guardar. Porque é coração puro que Deus vai derreter. Coração puro que Deus vai fazer enxergar o seu Deus. O Deus que você tem pregado há anos você tem falado dele, há anos. Você não está falando há dias, você não está falando há meses, você está falando há anos. Há anos a senhora há anos a senhora tem clamado, tem pedido, anos a senhora tem até que falar, Senhor, será que o Senhor não vai? Será que esse coração é tão duro que o Senhor não vai quebrar, não? E Deus diz para ti, faz sim. Por amor a ti. Ele vai fazer. Porque é um plano maior. Enquanto eu falo para a senhora, eu vejo uma moça. Poxa, eu quero parar, asturiano, narada. Desturiano, que plano grande. É um plano grande, não sei se é sua neta, se é sua filha. Eu não sei, você tem filha? Você tem filha? E Deus fala que na vida dela está guardando. Ela teve uns problemas esse ano. Ela teve problemas esse ano, muita dificuldade ela teve esse ano. Mas Deus está entrando na vida dela, vai colocar tudo no lugar. Tudo que saiu fora do lugar, ela é nova. Ela não é velha, ela é nova. E Deus está colocando tudo no lugar. A senhora sabe disso? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Então Deus está falando aqui. Ele está colocando as coisas no lugar. Que Ele não vai deixar a aleluia dessa forma. Deus fala aqui também de cura. Ele tem falado aqui de cura, que Ele está curando, o que Ele está fazendo nessa manhã. Essa é a
Senhor pelos dons, pela vida que Ele colocou em mim, porque não é fácil carregar. E quando falamos de cura, muitas vezes nós falamos da cura física, mas tem a cura da alma. E Deus disse a mim, todo público que eu pisar é para eu contar esse testemunho. Aonde quer que eu for, é para eu falar esse testemunho. Aleluia. Eu falo a vocês, porque tem doenças que é trazida a nós pela nossa alma. Porque a nossa alma é doente. E eu falo, eu vivi isso, pregando a palavra, vivendo o evangelho. Deus me tira dessa cidade. E Deus fala, vai para a terra que eu estou me mandando isso. E assim eu fui para essa terra. Só que chegando nessa terra, Deus ali fez algo surpreendente na minha vida. E Ele derramou em mim esses dons a qual vocês hoje veem. Só que Ele levantou uma perseguição muito grande na minha vida. Eu fui caluniada naquele lugar. Eu fui ali perseguida naquele lugar. E não foi por uma pessoa, foi por um acidente. E ali eu comecei a adoecer. Mas mesmo assim, quando eu estava pregando, levando a palavra, minha profeta de outra cidade falava para mim, é para você continuar pregando assim em lágrimas. É para você continuar profetizando em lágrimas. E chegou a pandemia. E com a pandemia era muita gente morrendo, vocês lembram? Muita gente. E meus filhos ficaram aqui. E eu deixei aqui a minha filha tinha bronquite, quando atacava eu tinha que me sentada. Porque ela não respirava. E eu chorava, Senhor, eu tenho que voltar, eu preciso voltar. Meus filhos estão lá. E Deus fala para mim, não, continua fazendo o que eu te chamei, o que eu mandei você fazer. Porque dos teus eu cuido. Toda vez que Deus a ti, aleluia, aula, um cargo na igreja, seja o que for que Ele mandar você fazer, Ele vai cuidar dos seus. Tenha certeza, Ele vai cuidar dos seus. E assim eu estava ali. Vi curas, vi milagres. Eu falei, Senhor, eu fui preparada, fui capacitada, aprendi a expulsar demônios. Foi horrível. E de repente, começou a crescer a perseguição e as ameaças. Foi ali onde o meu psicológico, o meu emocional já estava mexido. E eu vi morte. Eu desesperada já. E eu comecei a clamar ao Senhor e a pedir, Senhor, me volta para a situação. Me volta. E aí Deus me deu uma palavra que eu não esqueço, onde eu falo, Jeremias 13, ele disse, você não está, aleluia, aguentando, correndo com os homens que vão pé que tiraram que vão a cavalo. Aí eu entendi, se eu não estava aguentando aquilo, porque os homens estavam ali, vamos dizer, pequenos, imagina como os grandes. E eu já não tinha mais lágrima para chorar, eu não tinha. E eu falei assim, eu não tenho mais lágrima para chorar. Daqui a pouquinho eu vi um carro, desse jeito. Sabe o que Deus falou para mim? Ah, é? Carro que eu rasgo. Porque você já viu como tirar ali? Eu rasgo, eu tiro. Eu tiro a água, eu preciso. Aí eu falei, não, Senhor, eu continuo. Eu prossigo. Eu caminho. Deus está falando aqui para a água, está machucando, está pesado, irmão. Às vezes é difícil, né? Caminhar sozinho. Às vezes é difícil você fazer e não ter ninguém. Bem, cantar, escolher ninguém para ajudar. Às vezes é difícil caminhar, querer que as coisas aconteçam, mas não ter pessoas ao lado. Sabe aquele homem que 4 amigos carregou o teto e colocou ali para que Jesus cure? É difícil, né? Ela sabe. É difícil. Porque é assim você caminha, mas cadê os verdadeiros? Aonde estão os verdadeiros? Não é assim? Mas Deus vai colocar as pessoas verdadeiras do seu lado para caminhar. Porque Deus tem projeto para crescer. E eu não falo de um crescimento amplo, não de paredes. Eu falo de um crescimento espiritual deste lugar. Espiritual. Eu estava falando aqui no começo, crescimento espiritual. Porque não adianta vir a igreja e não ser igreja. Tem uma grande diferença. Vir a igreja e ser a igreja de Cristo. E ele tem que estar a igreja, ele não tem que estar a cidade, ele tem que estar a igreja. Aleluia! E eu passei por isso.
Quando eu chego aqui, que Deus ali fez algo maravilhoso, e todo mundo fala, seu marido é noivo de aposentar. Porque Deus falou, aposente seu marido para você fazer a obra. Deus, ele faz. Ele surpreende. Ele surpreende. Deus está falando desde o começo que ele vai fazer, ele vai cumprir, porque ele surpreende. Aleluia. E assim eu vim para cá. Quando eu chego aqui em São Paulo, eu já cheguei com a alma já, o emocional abalado. E mesmo assim, pensa que para perseguição, não, receber ligações. E cada vez que tocava o celular, meu coração disparava. Disparava. E aí eu caí. Eu falo para a igreja aqui, porque Satanás ele não brinca não. Ele fica bem dói, né? Buscando que possa tragar. E a melhor hora para poder investir. E eu estava fragilizada. E aí eu caí na mão, isso é Satanás. Sabe qual é? A ofensa. Eu caí. E quando eu caí, porque quando dói não de fora, de fora você passa, não é? E quando eu caí? Que os nomes que eu ouvi, eu falo que Deus manda acontecer, onde quer que eu vá, Ele disse que eu vou voltar. É vagabundo e fugido. Foi esses os nomes. Para baixo. E aí eu deixei de descer. E Deus falava, guarde o teu coração. Guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida eterna. E eu não guardei. E aí comecei a descer. Dá uma. Continuava a fazer a obra, continuava a pregar, mas eu entrava no meu quarto e ficava presa. Aquilo me corroendo. Aquilo me corroendo. E eu falava para o Senhor, eu não falei nada. Por que o Senhor não pede? Eu não falei nada. Eu não ninguém, eu não debati. Por que o Senhor não faz nada? Sabe por que Deus não faz nada? Porque às vezes, quando você está certo, porque você fala. Porque você fala. Aí você fala, mas eu não falo para a pessoa mais calma. Fala. E aí Deus não permite. Deus ele não entra. E eu não entendia, porque eu falei, eu estava certa. E Deus falou, peça a você. Peça a você, perdão. E eu lhe eu pedi perdão. E aí eu vi, não te perdoo. Eu não. Mas a minha parte eu fiz. E mesmo fazendo a obra, indo para a igreja, a perseguição muitas vezes está muito. E eu passei aqui na igreja. Ninguém sabe. Hoje eu posso contar para eu dentro da igreja. Ninguém sabia. A minha saúde é abalada, emocionalmente, fisicamente, eu sendo perseguida. Porque fazer a obra de Deus, muitas vezes, aqueles que estão em Cristo, entenda, aqueles que estão em Cristo, não vai fazer o que quer, vai fazer o que Deus manda, vai falar o que Deus manda. E por muitas vezes, o público aqui da igreja, não interessa, e as pessoas não entendem que é Deus ordenando falar. E começa a sentir raiva disso. E começa a perseguir você. E é dolorido. Dolorido. E eu vivi isso. E ali, igreja, o que aconteceu com a minha alma? Mais lixo. Mais lixo. Mais lixo. E eu não entendendo. Quando foi? Mês de setembro do ano passado, eu comecei a sentir dores. Muitas dores. Pode ser, essa parte não. Muitas dores. Senti muitas dores. E quando foi? No mês de outubro, é Outubro Rosa, não é? É o mês que a gente mais tem. Eu com aquela dor terrível. Fui fazer exame de pele na visita. Uma dor terrível. Eu falei, eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer. E eu fui buscar em Deus, você sabe, a pele na visita, se ela entra no pâncreas a gente morre. Não tem como. Mas eu fui buscar em Deus, Deus falou, vai fazer a minha obra. Vai pegar porque eu vou te sustentar. Eu vou te guardar, vai fazer. Eu queria até a última vida. A minha cirurgia estava marcada pelo SUS.
E eu desmarquei. Presta atenção no que eu estou falando, porque não é o testemunho, mas eu estou falando. Eu desmarquei, porque eu falei, eu vou fazer a obra de Deus. Primeiro eu vou confiar no Senhor, primeiro eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E eu fui. Desmarquei a cirurgia. Quando eu terminei a minha última agenda, com aquelas dores, eu fui pegar suava gelada, doía tudo. Eu fui de novo, no hospital dia seguinte. Eu chego numa sexta-feira, uma dor lascada, porque já estava nem nas dores, não estava mais que já estava crônica. Era dor para cima, para baixo, tudo quanto era lá. E eu fui. Em uma semana, minha cirurgia foi marcada de novo. Olha que Deus fez. SUS, eu não estou falando de particular, eu não estou falando de cabeça, eu estou falando de SUS. Todo mundo sabe demorar anos. Quantas pessoas estão numa fila no SUS aguardando e esperando? O que Deus está falando que eu vou fazer na sua vida, Ele não se preocupa. Não se preocupa, porque eu vou fazer na sua vida. Não te preocupa, mulher. Ele vai fazer, Ele está movendo o céu, Ele move, aleluia, papéis, Ele move pessoas, mas Ele faz a tua vida. Receba. Aleluia. E aí, vou eu operar. Cirurgia bem sucedida. Sabe quantas pedras tem alguém que te operou a vesícula? Ninguém. Olha Deus, você não sabe o que é a dor, parece que vai morrer. Uma pedra. E a pedra é tão bonita, né? Que parecia esculpida. Que o médico falou, não tem uma pedra dessa. Ela era redondinha e esculpida. E aí, eu tirei a pedra. Quando foi no 5º dia dessa cirurgia, sentindo dor, você já sabe, dói. Oh, meu Deus, muito dói depois. Satanás vem no meu pai e fala assim, agora eu destruo. Eu comecei a sentir mal, uma pressão maligna terrível, meu coração tinha que sair do lugar, eu com cirurgia, e eu falei, meu esposo, ora, mesmo orar. E eu olhei aquele sangue. Só que eu não entendi que ele tinha uma brecha. Nós, nos brechas, temos poder legal o inimigo. Parecia, mas não parecia. Aí o que aconteceu? Simplesmente, passa os dias, todo mundo que se opera melhor. Eu não melhora. É para dor terrível. Porque se eu cheguei a estar sentindo dor, eu estou sentindo dor. Tem alguma coisa errada com isso. E aí eu fui buscar em Deus. Eu não sou magra assim, eu perdi 10 quilos. 10 quilos. E aí, fui buscar em Deus. Mesmo na minha fraqueza, eu falei, vou buscar Deus. Ele vai me revelar o que está vendo, espiritual, patológico, isso eu não sei o que é. Mas o Senhor vai revelar. E aí eu fui buscar no Senhor. Quando termino meu jejum lá de 3 dias sem comer jamais, só posso estar vendo aqui. Vou para uma igreja. Deus fala, levante mais, tudo para a igreja. Quando chega naquela igreja, o missionário vem correndo e fala, doeu, né? Machucou, né? Mas eu precisava tirar isso do seu coração. Eu precisava tirar isso do seu interior, porque eu estava te perdendo. Olha o que é. Nós às vezes achamos que estamos em Deus. Nós às vezes dizemos que estamos em Deus, quando na verdade nós estamos nos perdendo de Deus. E Deus ele fala na palavra dele. Aquele que está nele guarda a sua palavra, pratica. E dentro de mim, aleluia, estava daquele jeito. Então, para eu perdoar, porque cada crise que eu tinha, eu liberava perdão, pedia perdão, liberava perdão, e eu não entendia nem por que eu fazia aquilo. Porque eu falava para minha vida, eu perdoei, Senhor, eu perdoei. Mas Salmo 139 diz o que Deus examina o nosso coração, e sabe tudo a nosso respeito. Ninguém esconde nada de Deus, ninguém oculta nada dele, nem pensamento, nem sentimentos, ninguém faz isso. E ele sabia que eu falava amor, mas o coração não. E aí ele tirou. E aí ficou no corpo. E eu pensei, por que no corpo? Porque eu ainda sinto dores. O porquê? Porque a alma. Deus agora está falando na alma. E quando eu abri a lição 166, estou eu terminando uma prática com o ouro. Porque quando o olho olha para o ouro,
e ele vê a sua própria face nele, ele diz, agora está pronto. Deus está me lapidando para ver em mim, aleluia. Para que imite na sua face. E assim ele faz comigo, assim ele faz com você. E às vezes você não entende o processo como passa, você não entende por que passa por tanta dor, você não consegue compreender por quê. Às vezes não é nem com você, mas Deus vai usar ele do seu lado para, aleluia, forjar você. Para mudar você. Para você conduzir a ele. E às vezes nós não entendemos por quê. Não é entendido, não é verdade? Às vezes não entende por que passa. Às vezes não entende nem o desprezo. Não entende. Você não entende. Mas sabe qual é o Espírito de Deus? As pessoas não entendem. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. O Espírito de Deus não é o que a gente pensa, que vai ver tudo melhor. Não que Deus não faça, Ele faz. Mas o escolhido de Deus é aquele que ficou mais tarde de investir. Investe na casa, investe na família, e de todos os lados. Às vezes tem um lado, não tem um lado, não tem do outro. Você não consegue sair, não consegue escapar. Mas Deus guarda, e porque Ele diz na palavra, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Ele te livra do laço do passarinho, Ele te livra da peste perniciosa. Você está vivo até hoje porque Ele tem te livrado, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. Aleluia! E não é porque merecemos, não. Porque somos falhos. E muito falhos. Muito falhos. Muito. Mas o amor dele, a sua misericórdia, nos alcança. Todos os dias ela se renova. Aleluia, igreja. Se coloca de pé que eu vou terminar. Aleluia. Hoje é o dia de avançar. Hoje é o dia de cura. Hoje é de transformação. Aleluia. Mata o profético. De pé, diz que eu coloco o pé à frente. Aleluia. Coloca o pé à frente. Aleluia. Mata o profético. Porque Deus nos diz amanhã que vocês começam a avançar. Nessa manhã. Deus está paralisando. Levanta a aleluia. Aleluia. Tudo está parado. Aleluia. Porque a maneira de chegar aqui, vocês não vão permanecer. Deus muda hoje, aleluia, muda hoje. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus está entrando aqui hoje, com providência na casa. Ele fica aqui, aleluia! E Ele faz hoje algo novo, algo diferente, algo surpreendente. Aleluia! Eu pensei que eu não ia conseguir vir quando a Kelly falou, né? Eu já vou estar aqui. A gente está no Deus da Solena, não veio fazer menina, ela tem que se vitimizar. Vai, levanta e vai. E eu falei, eu vou porque Deus, porque eu sinal que eu pedi para Deus veio. Eu falei, e foi para vir aqui. Deus falou, vai porque eu vou fazer algo lá. Vai porque eu vou fazer algo lá. E eu estava mandando o filho, mas que eu ia me sustentar. Deus falou, vai porque eu estou com você. Glória a Deus. E eu vejo Deus aqui movendo aqui. Causas de pessoas. Aleluia. Eu não estou falando causa, não, financeira. Eu estou falando de causas espirituais. Eu estou falando de causas espirituais, de coisas espirituais. Deus está falando isso no começo. Aleluia. Ele vai cumprir. Usa a ferramenta que Ele te deu. Usa o poder que Ele te deu. Porque Ele te deu, irmão. Ele te deu. Eu te surpreendo. Ele te deu. Ele te deu poder. Usa a ferramenta que Ele te deu. Está entendendo o que eu estou falando? Coloca a mão naquela casa. Coloca a mão no Espírito. Coloca o Espírito. Usa a ferramenta que Deus te deu. Não deixa de ter terreno na sua casa, na sua família. Não, coloca a mão. Está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Só que nunca me chama. Deus abençoe vocês, igreja. Amém. Glória a Deus.